Pois é, pessoal, vamos dar continuidade, né, ao nosso editorial número 2. Então, tinha matéria que era para mim ter falado no editorial número 2, mas devido à quantidade de acontecimentos eu não consegui. Eu vou dar continuidade agora nesse editorial número 3. E aí, vocês estão falando, Sandro, mas você só está falando da operação do Cláudio Castro, você só está falando da operação no Rio. Tá, eu vou tentar mesclar. Mas vocês precisam entender que essa operação é a coisa mais importante que aconteceu, talvez, né, na última década. É um anseio, né, enorme, gigantesco, que a população tem. Tá? No ano de 2020 para cá, é talvez uma das coisas mais importantes que já tem acontecido para o povo brasileiro. E aqui é um divisor de águas, né? É quase que um tudo ou nada. Se isso cai agora por terra, se isso para agora, esquece, nós perdemos a guerra. Agora, se isso continua, quem perde a guerra são eles. Porque a polícia militar, os governadores estão muito bem estruturados para enfrentar isso. Então nós vamos continuar falando desse tema, sim. Agora, vamos falar de outras pautas importantes, internacionais também, e nacionais também, para a gente tentar mesclar um pouco, para realmente só não ficar nesse tema. Mas esse tema é crucial que a gente fale sobre isso, tá bom? Combinado? Vamos para cima? Então, não esquece de se inscrever e compartilhar, tá bom? É importante. Vamos começar falando de pauta internacional, então. Para não ficar só nisso, aconteceu outro fato histórico. O presidente dos Estados Unidos e o Xi Jinping tiveram um encontro e, a partir desse encontro, né, ambos fecharam acordos, né, com redução de tarifa. É meio que mostrando que os Estados Unidos ainda são os players do mercado que ditam as regras. Olha só, o presidente dos Estados Unidos diz ter feito acordos com a China e anuncia a redução de tarifas. E o Brasil? O Brasil ainda vai ficar lambendo a China? Para, né? Pois é, o encontro foi numa base aérea na Coreia do Sul, aliada histórica dos americanos. Donald Trump e Xi Jinping não se encontravam desde 2019, no primeiro mandato de Trump, e antes da pandemia de Covid-19. Desde então, a disputa entre os países aumentou, com o acirramento da guerra comercial e de questões em torno dos semicondutores e de outros produtos de alta tecnologia. A reunião durou cerca de 1 hora e 40 minutos e Trump embarcou para Washington sem fazer nenhum anúncio sobre o resultado. No voo de volta, no Air Force One, o presidente americano disse que numa escala de 1 a 10, o encontro com Xi Jinping foi 12. No avião, afirmou ainda que foram feitos vários acordos, inclusive que a China vai adiar por 1 ano as restrições às terras raras, um conjunto de elementos químicos de difícil extração e refinamento, fundamentais para tecnologias relacionadas à transição energética e à defesa. A China detém, Kovalik, cerca de 90% das reservas mundiais e 60% do processamento de terras raras, que são de grande interesse dos Estados Unidos. Em contrapartida, Trump disse que vai baixar as tarifas de 57% para 47% deles e que vai viajar para a China em abril do próximo ano. No começo da reunião, quando as duas delegações se sentavam, Xi Jinping disse a Trump que era normal que as duas maiores economias do mundo tivessem atritos de vez em quando. O líder chinês afirmou ainda que negociadores dos dois lados já haviam chegado a um consenso fundamental sobre como lidar com as preocupações principais e que estava disposto a continuar trabalhando com Trump para construir uma base sólida para as relações China-Estados Unidos. Durante o encontro, gente, as ações chinesas subiram para o maior nível em uma década. Antes da reunião com Xi Jinping, Trump instruiu que o Departamento de Guerra comece a fazer testes com armas nucleares, coisa que os Estados Unidos não faziam havia 33 anos. A justificativa foi a de que outros países têm realizado esses testes com armas nucleares, se referindo especificamente à Rússia e à Coreia do Norte. Na lei internacional, os testes com armas nucleares estão proibidos por um tratado da ONU, mas 9 países não cumprem, entre eles Estados Unidos, Rússia e China. Na semana passada, a Rússia testou um novo míssil de cruzeiro que transporta uma ogiva nuclear
E esta semana Putin anunciou o teste do super torpedo Poseidon, movido a energia nuclear e também armado com uma ogiva nuclear e que é capaz de causar um tsunami que espalha radioatividade numa grande região. Situação tensa, né? Essa situação, né, dos embates com armas nucleares. Agora, é importante entender que já é um início, né? Já é um avanço esse diálogo e esse acordo. E aí, o que eu quero que vocês prestem atenção é o tamanho da força dos Estados Unidos. Ou seja, o Xi Jinping travou o envio de terras raras que são necessárias para os Estados Unidos, entre outras coisas, e o Trump foi lá, pressionou e falou, não, eu tiro só 10%, de 57% cai para 47%. E aí você já libera isso pra gente. Olha o poder de negociação dos Estados Unidos. E aí também a Jovem Pan tratou do caso, né? Trump e Xi Jinping fecham um acordo para reduzir tarifas e retomar o comércio entre os dois países. Os dois perdem em ser inimigos. Donald Trump anunciou um acordo com o líder chinês Xi Jinping para reduzir as tarifas e ampliar a cooperação econômica. Em troca da queda das taxas sobre produtos chineses de 57% para 47%, Pequim retomará o compromisso, a compra de soja americana e manterá o fornecimento de terras raras e intensificará o combate ao tráfico de fentanil. O encontro na Coreia do Sul marcou a primeira reunião entre os dois. Ora bolas, né? Que situação aí peculiar, né? Bem interessante isso. Vamos lá. Vamos falar do caso do Tagliaferro? Eu já disse para vocês, novembro agora começa o julgamento do Tagliaferro. E aí o André Marsiglia não foi tão sutil quanto eu, né? Moraes já marcou a data para ferrar o Tagliaferro. Isso sim, e não para julgar. É óbvio que eu sei também que não é para julgar, né? Mas foi mais sutil um pouquinho. Bora ver o que o Marsiglia falou aqui. O Tagliaferro agora no dia 7/11 vai ser julgado pelo Moraes em plenário virtual, obviamente porque o Moraes não tem coragem de colocar isso para debate. Então vai ser julgado em plenário virtual, sabe o que? Vocês lembram desse caso? Vamos recuperar rapidamente. A vaza-toga, ela foi feita, se atribui ao Tagliaferro. O Tagliaferro é que contou pra gente o que acontecia dentro do gabinete do ministro Moraes. E aí o ministro Moraes fez o quê? Começou a investigar o Tagliaferro, o que é um negócio muito esquisito, porque não foi o Tagliaferro inicialmente que publicou o conteúdo da vaza-toga. Quem publicou o conteúdo da vaza-toga foram jornalistas. Então como é que o Moraes chegou no Tagliaferro? Será que ele investigou os jornalistas? Isso é grave, porque investigar jornalista fere um direito constitucional relevante, que é o direito de fonte. Então o Moraes talvez já tenha começado essa investigação ferindo um dos princípios, um dos direitos mais básicos da Constituição e do jornalismo, que é o sigilo de fonte. Dado esse passo, ele passa a ferir outro direito constitucional muito importante ao dizer que o Tagliaferro feriu, ao revelar as coisas que ele revelou na vaza-toga, que ele feriu o sigilo funcional. E o que o Tagliaferro estava revelando na vaza-toga eram ilícitos. Pô, ele chega a dizer que houve adulteração de documento, houve falsidade ideológica, que houve manipulação de decisão. Isso é sigilo para guardar, isso é ilícito. Ele revelou ali a possibilidade que dentro do gabinete do ministro tenha havido crimes. E ainda está sendo investigado por violar informações sigilosas. Então, se as informações são sigilosas, é porque é verdade. Porque o ministro Moraes não está processando ou investigando o Tagliaferro por dizer mentiras, por propagar fake news, e sim por violar informações sigilosas. E se as informações que o Tagliaferro revelou eram verdadeiras e eram ao mesmo tempo criminosas, por que ninguém investiga o gabinete do ministro Moraes? Então o ministro Moraes está investigando, processando e vai julgar agora, dia 7/11, o Tagliaferro por revelar algo que era ilícito e que deveria ser investigado e ninguém está investigando. Vocês entenderam? Tá. Vamos lá. O Tagliaferro não fez, né, o vazamento. Foram retirados do celular dele e foi a imprensa que vazou. E hoje ele responde por vazamento de informação. Agora, o que o André Marsiglia diz é, ok, se as informações são falsas, ele não pode responder por vazamento de informação. Ele pode responder por calúnia, injúria, difamação. Vazamento de informação não, afinal, são falsas. Se as informações são verdadeiras, tá, ele pode até responder por vazamento de informações. Se elas são verdadeiras e lícitas. Então, se o que o Alexandre de Moraes estava fazendo, que foi denunciado pela imprensa, era legal, lícito, e ele vazou, ele responde.
Se o que ele denunciou, né, ou melhor, se o que vazou nem foi ele, mas ficar categorizado que é verdadeiro e ilícito, não é ele que tem que ser investigado, é o ministro Supremo, Alexandre de Moraes, segundo consta aqui da fala do André Marcílio, tá? Da fala do André Marcílio. Vamos lá, pessoal. Bora ver aqui, ó, uma fala do Eduardo Bolsonaro. Não sei se a internet vai ajudar, mas é uma fala do Eduardo Bolsonaro sobre a Lei Magnitsky. Vamos ver se vai dar certo aqui. Matéria que foi publicada no Metrópolis. Eu acredito que a internet não vai ajudar, tá, pessoal? Deixa eu fechar aqui e tentar de novo. Quem sabe rola agora, né? Roda agora. Não, não vai rodar, tá? Era o Eduardo Bolsonaro falando aqui justamente sobre a questão da Magnitsky. Eu vou deixar ela para daqui a pouco. Daqui a pouco a gente debate sobre isso aí. É realmente a internet aqui, né? Eu tô num hotel e aí a internet não tá melhor. Vamos entrar agora então, né? No ponto, acho que talvez principal que nós precisamos discutir, que é, né, a operação que aconteceu, né, nas favelas. Vamos falar sobre a DPF das favelas, vamos falar sobre tudo isso. O Lula não abandonou, né, o seu eleitorado. É o que diz aqui o Léo Siqueira. Vamos ver se o vídeo vai rodar. Rodar agora. Vamos acompanhar aqui. É que a humilde opinião desse deputado federal, que tem sido a minha opinião, que eu publicizo nas minhas redes sociais, é que existem várias outras pessoas para serem sancionadas, não somente com visto, mas até através da Lei Magnitsky, no meu ver. Por exemplo, uma delas é o delegado Fábio Shor. O Fábio Shor, ele esteve nos Estados Unidos quando foi alterado os dados do Felipe Martins no sistema migratório norte-americano. Dados esses que só apareceram em 2024, ou seja, mais de um ano após a viagem do presidente Bolsonaro para Orlando, no final de 2022. Eu espero que o delegado Fábio Shor, agente da Polícia Federal, uma boa parte deles da DIP, né, a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, então tem todo, né, um ecossistema embaixo do Alexandre de Moraes que é merecedor dessas sanções. Se eu for chamado a opinar sobre esses casos, eu já estou adiantando aqui, né, que a minha humilde contribuição será nesse sentido, inclusive, se preciso, com relatórios. Tem algum outro nome também? Eu acredito que todos os ministros da Suprema Corte, né, que votaram pela injusta condenação de Jair Bolsonaro, mesmo sem nenhuma ligação dele com os atos de 8 de janeiro, lembrando que os atos de 8 de janeiro passam longe de uma tentativa de golpe de Estado, né? Não dá para você admitir que você vai dar um golpe sem armas, ou que um golpe não foi dado porque o sujeito lá perdeu o táxi, né? Isso daí é esdrúxulo. Então, essas pessoas, de maneira deliberada, estão colocando na prisão, estão condenando uma pessoa inocente, que se chama Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, o Tem senhor... várias outras do 8 de janeiro que passaram longe da Praça dos Três Poderes, inclusive. Ou seja, além do próprio ministro Alexandre de Moraes, que já foi alvo da Lei Magnitsky, o senhor atuará pela aplicação da Lei Magnitsky contra Carmen Lúcia, refresca a minha memória dos ministros da primeira turma da STF. Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E Flávio Dino. Ou seja, as sanções agora que o senhor trabalhará é para que seja aplicada a Magnitsky, a Carmen Lúcia, Flávio Dino Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, esses três. Cristiano Zanin. Sim, é a minha interpretação, Capelli. Lembrando mais uma vez, eu não faço parte do governo norte-americano, né, sou apenas um brasileiro exilado aqui no exterior, mas onde houver a possibilidade, a minha interpretação é de que sim, eles incorrerem em suposto Alexandre de Moraes. E não necessariamente apenas os da primeira turma. Se você for olhar o caso de Gilmar Mendes, eu acho que é o caso mais escandaloso. O Gilmar Mendes abertamente está falando na confecção de uma lei para bypassar a Lei Magnitsky. Primeiro de tudo, que é algo surpreendente. É algo que nem os iranianos, nem os russos, ou os oligarcas russos bilionários conseguiram fazer. Mas se o Gilmar Mendes acha que ele tem condição de fazer, né, inclusive citando, ajudando muito o nosso trabalho, onde ele cita que os bancos brasileiros não estão cumprindo a Lei Magnitsky, isso daí pra gente é um prato cheio, né? É traduzir para inglês e mandar para as autoridades americanas. Pois é. Pelo menos rodou agora o vídeo, né? Pelo menos rodou. Agora sim, vamos lá. O Léo Siqueira, ele é vereador e ele tratou que o Lula, né, não abandonou aqueles
para qual ele foi eleito para proteger. Dá uma olhada no que ele fala aqui. O Lula não abandonou o Rio de Janeiro. Ele abandonou o combate ao crime no país. E esse abandono não começou ontem. É um padrão. Duvida? Vamos aos fatos. Tudo começou em 2021 com a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas. Ela foi uma ação movida pelo Partido Socialista Brasileiro, quem diria, né? Que pediu ao STF para restringir operações policiais nas favelas, sob o argumento de reduzir a violência policial durante a pandemia apenas. E adivinha quem aprovou? Edson Fachin, ministro indicado pelo PT. Mas a decisão, que deveria ser temporária, apenas durante a pandemia, foi prorrogada e ampliada. O discurso era bonito, proteger vidas, mas na prática virou um manual de travas burocráticas. Isso porque cada operação agora da polícia precisa ser comunicada previamente ao Ministério Público, os helicópteros foram proibidos, buscas só podem ocorrer durante o dia e o Ministério dos Direitos Humanos deve supervisionar. O resultado? A DPF 635 imobilizou a polícia. Se seguisse o protocolo, a operação vazava antes para os criminosos. Se não seguisse, eles eram responsabilizados e punidos. Daí, o Estado recuou e o crime se fortaleceu. 4 milhões de cariocas e fluminenses vivem atrás de barricadas, né? Só o Batalhão de Operações Especiais retira por semana 90 toneladas de barricadas. O Bolsonaro foi contra na época, mas Lula, quando assumiu, fez o oposto. Nunca falou sobre essa DPF, nunca criticou, nunca tentou mudar. Preferiu o silêncio. Sem poder agir, daí os governadores começaram a pedir que Lula aplicasse a GLO. Pra quem não sabe, a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ela é usada apenas em situações extremas, quando as forças estaduais já não conseguem mais garantir a segurança da população. Com a GLO, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica entram em ação com poder de polícia. Isso para poder retomar territórios dominados pelo crime. Mas em 2023, o Lula deixou claro, não decretaria GLO no Rio, porque não queria forças armadas nas favelas brigando com bandidos. Enquanto eu for presidente, não tem GLO. E quando o Lula se omitiu negando a GLO, o crime organizado agradeceu de novo. Detalhe, o governo vai decretar a DLO na COP30 em Belém. Ou seja, por os gringos tudo, para os brasileiros nada. Mas não bastava apenas não combater o crime. O Lula parece muitas vezes estar ao lado dele. Pelo menos foi essa a impressão quando o Ministério da Justiça do seu governo recebeu em 2023 a esposa de um dos líderes do Comando Vermelho, a dama do tráfico. Ou quando o próprio ministro da Justiça na época, o Flávio Dino, subiu o Morro da Nova Holanda no Complexo da Maré, uma área dominada por facções, não para coordenar uma operação, mas apenas para uma visita institucional e amigável. Bom, vendo que o crime organizado no Brasil começou a ultrapassar as fronteiras internacionais, outros países, incluindo os Estados Unidos, começaram a se preocupar e pediram para que o Brasil classificasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas para poder militarizar o seu combate. O Lula, mais uma vez, recusou o pedido em nome da soberania nacional. Enquanto isso, facções expulsaram 300 famílias de uma cidade inteira no Ceará e o crime organizado dava 24 horas para famílias deixarem as suas casas. O Lula silenciou sobre a DPF 635, não quis GLO, não quis classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, mas foi além. Quando o governador Cláudio Castro pediu apoio para enviar blindados das Forças Armadas em janeiro de 2025, o Lula negou não uma, não duas, mas 3 vezes. O governo o justifica, diz que prefere o diálogo. O problema é que o crime não quer diálogo, quer território, e o governo entrega. Especialista elogia, mas o povo que vive a realidade. Por isso, 55% dos brasileiros avaliam a segurança pública do governo Lula como ruim ou péssimo. Basta olhar para onde o PT governa para entender que é um padrão. Na Bahia, estado que já é governado pelo PT por 19 anos, a taxa de homicídio nesse período aumentou mais de 104% desde que o PT assumiu. No Ceará, depois que o PT assumiu o governo, a taxa de homicídios cresceu mais de 10% e já é a segunda maior do país. 2 estados, o mesmo partido, o mesmo resultado. Lula não é o presidente que combate o crime. É o presidente que, quando não joga contra, se omite. E quando não se omite, normaliza. Diz que tudo bem o bandido roubar um celular para tomar uma cervejinha e que o traficante é que é a vítima do usuário. Por isso, o título é simples e direto. Lula é o preferido dos traficantes. Porque no Brasil de Lula, quem governa é a criminalidade. Essa cena final aqui viralizou na internet de presos de lá de dentro do presídio comemorando a vitória do Lula, né? Só para você ter noção. Vamos lá, o Major Palumbo, ele mandou um recado, né, para esses passadores de pano do crime. Olha o recado que ele mandou aqui para essa turminha que fica aí falando que há uma chacina por parte do Cláudio Castro. Olha o que ele diz. Morreu muito inocente. Aqui pra você. Os policiais são inocentes, não esses vagabundos. Tava demorando pra aparecer os defensores de bandido.
Agora estão falando que foi chacina. Não foi chacina, foi faxina. Traficante que sai armado com um fuzil, com um drone que solta bomba, tem mais é que tomar um tiro e sentar no colo do capeta. Ele que vai pro quinto dos infernos. O mais triste de tudo isso são as mortes policiais. Pessoas honradas, de bem, que arriscam a vida por um salário desse tamanho. Aí vem o ministro da Justiça, que deveria defender as forças de segurança, deveria defender o povo do bem, quem tá do lado do bem, e fala: houve muitas mortes de inocente. Inocente aonde, ministro? O senhor nem estava lá. O senhor está em outro estado. O senhor deveria estar lá, ao lado dos policiais, ao lado do pai de família. Mas não. O senhor está dando entrevista de terno e gravata, cercado de segurança. Chega de carro blindado aí, põe a gravatinha. Oh, morreu muito inocente. Aqui pra você. Os policiais são inocentes, não esses vagabundos. Ah, mas estavam lá perfilados, todos de cueca. Claro, eles tiraram a roupa de guerra deles, né, o camuflado de guerra deles, para passar de cidadão do bem. Aí pessoas como o senhor, que vive numa bolha, que não tem a mínima noção que é um lugar hostil, dominado pelo tráfico, fala essas asneiras. Aliás, esperar o quê do senhor, né? O senhor se vangloria de ter criado essa porcaria de audiência de custódia, onde os presos saem rapidamente em 24 horas. O senhor acha bonito. É uma vergonha isso. Mais vergonhoso ainda é o seu presidente, o pai dos picanheiros, que não quis colocar o exército para auxiliar. Por isso que morreram os policiais. É uma vergonha. Esperar o quê? De um presidente que fala que é para roubar, para tomar uma cervejinha. Esperar o quê? De um presidente que defende bandido, que foi aplaudido nos presídios depois de sua vitória e que fala que o traficante é vítima do usuário. Tira a sua bunda da cadeira, vá até o Rio de Janeiro, suba um morro ao lado dos policiais, depois você vem falar essas asneiras. Você vai mudar de opinião rapidinho. Vítima é a população carioca que está no meio dessa guerra. E os policiais que arriscam a vida e não ganham nem um sexto do que o senhor ganha para ficar falando um monte de merda do outro lado do país. É uma vergonha. E você, cidadão do bem, compartilhe esse vídeo, porque já está brotando pessoas do direito humano para defender esses vagabundos. E nós, pessoas do bem, temos que defender o certo. A polícia, o bem e o cidadão do bem. Compartilhe esse vídeo. Alguém discorda do delegado Palumbo aí? Olha, é mais do que isso, né? O pessoal está querendo processar, o pessoal está querendo ir contra o Cláudio Castro, quer ver o governador, porque ele combateu o crime, na prisão. Ou seja, o Brasil é o lugar onde o poste faz xixi no cachorro, onde fazer o certo é considerado crime, é errado, onde quem combate o terrorismo é considerado e classificado como terrorista. Quem defende a democracia é considerado violador da democracia. E quem viola a democracia é considerado salvador da democracia. O Brasil é uma vergonha. Mas assiste aqui comigo. O governador mandou um vídeo institucional. Nesse vídeo, tá? E esse aqui eu não consigo ampliar esse vídeo. Ele falou o seguinte: não adianta. A polícia não vai parar. A polícia não vai parar. O Complexo da Penha e Alemão tem se tornado base de refúgio de lideranças de outros estados, como Pará, Pernambuco, Bahia, Minas. E a grande figura, a grande liderança dessa expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, no Brasil, hoje é o DOCA, o Urso. E diante desse cenário foi desenvolvido um trabalho integrado das forças de segurança, em especial da Polícia Militar e da Polícia Civil. O trabalho foi feito com uma base robusta de inteligência e esse é o resultado. Mais de 90 fuzis apreendidos, mais de 80 narcoterroristas presos, resultado de um trabalho grande de preparação, levantamento de dados e investigação. Em nome do Batalhão de Operações Policiais Especiais, em nome dos policiais tombados, em especial dos nossos policiais, eu posso garantir que ninguém vai parar a gente. Você entende o que ele falou, o recado? Ninguém. Esse ninguém, ele é bem amplo. Ninguém não é só o crime organizado. Então, aqui não tem recuo. Se o Cláudio Castro recuar, ele vai preso, ele vai mofar numa cadeia. Se o Cláudio Castro recuar, né, ele já está perdido. Ele já vai ser classificado, ele vai pegar 27 anos de cadeia. Ele não tem como recuar. Ele só tem uma opção:
seguir o plano. Já começou. A guerra já começou. E agora é ir até o fim. O Alcolumbre acabou de liberar a CPI do crime organizado. Vocês estão sabendo disso? Acabou de sair na imprensa. CPI do crime organizado. Vai começar agora no Senado. Amigos, sabe qual foi o partido que não deu uma assinatura para se investigar o crime organizado? Vocês sabem qual foi o partido? O PT! Nenhuma assinatura, nenhum apoio para se investigar o crime organizado no Senado. Mas vai ter essa CPI. E o que essa CPI descobriria, presidente? Quais seriam os resultados dessa investigação? Será que o motivo da esquerda ficar tão triste quando um traficante é morto é porque talvez essa investigação vai mostrar que tem gente aqui que chegou aqui com a ajuda deles? Será que essa investigação vai provar que tem vereador, prefeito, que tem gente eleita com a ajuda do narcotráfico? Será que é por isso que eles morrem de medo e não assinaram a CPI? Esse é o momento, um marco na história do Brasil. Se nós, aqui, pelo menos aqueles que não tiveram ajuda de facção criminosa para chegar aqui, se nós, aqui, não declararmos guerra às facções, se nós não declararmos guerra ao crime organizado, amanhã os nossos filhos não vão viver em um país com apenas 25% de domínio de PCC e Comando Vermelho. Eles vão viver em um país com 100%. Alguém discorda também? E é incrível, né? Como que um partido deveria ser o responsável por ser o principal interessado em combater o crime organizado, porque está à presidência, não assina uma CPI como essa, né? O plano Bukele, será que começou? Eu quero acreditar que sim. O plano Bukele já tem um ponto de partida? Eu quero acreditar que sim. O Derrite citou El Salvador como exemplo para acabar com o PCC e o Comando Vermelho. Dá para acabar com o PCC e Comando Vermelho ou só o trabalho de vocês é conter, sendo bem realista e pragmático? Sendo bem realista, se não desse para acabar, eu sei que é difícil falar sobre isso, é polêmico, eu fui criticado quando eu fiz uma comparação e eu não falei sobre os meios pelos quais o presidente Nayib Bukele conseguiu. Eu desconheço, eu inclusive pretendo visitar no que vem El Salvador, mas eles conseguiram. Era o país que tinha um índice de homicídio por 100 mil habitantes de 109 por 100 mil. Hoje está menos de 2 por 100 mil. Ele controlou, ele estancou as quadrilhas do crime organizado e a força que o Estado brasileiro tem para dar essa resposta é muito maior do que está, é mais complexo. Claro que sim. São Paulo conseguiu chegar a 6 por 100 mil e não precisou fazer o que o Bukele fez. Baixo de 6. Hoje o Estado de São Paulo, o nosso número, os 3 anos seguidos nós batemos o recorde. Nós não precisamos destruir instituições do Estado de Direito. Concordo. Eu concordo. Para conseguir números melhores de criminalidade. Concordo, mas a legislação tem que ser adequada. A gente não pode permitir que um criminoso seja preso 30 vezes assaltante de carro forte. Mas colocar o Bukele como referência não acaba nublando esse debate, secretário? Exatamente pelo que falamos aqui, a condição do Estado de Direito e o que ele deixou de fazer lá? Não, eu creio que colocar o Bukele no debate, não como exemplo, eu fui muito criterioso e cuidadoso quando falei que eu não conheço os meios pelos quais ele atingiu esse objetivo. Enfim. Antirrepublicano. Mas se você fizer uma pesquisa hoje para a população, o que mais a população quer é a força do Estado no sentido de conter as organizações criminosas. E digo mais, quem mais sofre com as organizações criminosas do Brasil é a população que vive nessas comunidades. Porque é um Estado paralelo agindo na vacância, na negligência do Estado, esse sim é o Estado que deveria atuar. Eu fico assustado, né? Quando os pseudo-intelectuais aí querem dizer que não é o caminho seguir o modelo Bukele. O único caminho para o Brasil é o modelo Bukele. O Trump está seguindo o modelo Bukele, o Milei está seguindo o modelo Bukele, o Daniel Noboa está seguindo o modelo Bukele, e agora é questão de vida ou morte. Se a esquerda perder, eles sabem que o modelo Bukele vai acontecer. A grande questão é que aqui no Brasil é um país continental. Existem
governadores da região sul, sudeste e centro-oeste que têm a capacidade de implementar o modelo Bukele por si só. Mas vamos lá. Olha só essa matéria do Pleno News. Em mega operação da polícia no Rio de Janeiro, apreendeu fuzis da Venezuela e de Cuba. Dá uma olhada nisso. A Cefai está analisando já os fuzis apreendidos na operação de ontem. Alguns fuzis, alguns armamentos ainda estão em algumas delegacias especializadas e virão para a Cefai. Daqui eles serão encaminhados para o setor de perícia para fazer a perícia inicial e depois eles retornarão à Cefai para uma análise minuciosa. Entretanto, por uma análise superficial que já fizemos aqui hoje, nós obtivemos o seguinte: 11 desses fuzis são de plataforma G3, plataforma alemã, 13 são de plataforma belga, do fuzil conhecido como FAL, 16 são de plataforma K-47 russo e o restante são de plataforma R, fuzis americanos. O que chama a atenção é que a maior parte dos fuzis de plataforma R, mais de 90% são fuzis copy-fake, são falsificados, são armas com aptidão de tiro, mas que não são originais. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa que chama atenção, que são os fuzis G3, que tem maior poder de fogo, G3 e FAL. São 11 fuzis dessa plataforma aqui, tá? Que é um fuzil que faz regime de tiro automático. Uma tecla no gatilho, ele dispara um carregador de 20, ou até mais, dependendo se o carregador for um carregador especial. O que chama atenção são esses fuzis aqui, a maioria deles FAL, que 2 deles já foram identificados como das Forças Armadas Brasileiras, 2 das Forças Armadas Venezuelanas, 1 da Força Armada da Argentina e 1 G3 da Força Armada do Peru. Então isso prova, viemos falando, que quase nenhuma dessas armas aqui são provenientes de CACs do Brasil, são provenientes da fronteira com a Amazônia, principalmente armas que são de outras forças armadas, e também entram no nosso estado por rota terrestre, vindas, a maioria delas, do Paraguai. Por exemplo, isso é um fuzil com aptidão de tiro, que simula uma arma da HK, da empresa alemã HK, mas você percebe pelo padrão de qualidade e marcações que ela não é uma arma original, a gente trata ela como uma arma falsificada. Aptidão de tiro, capaz de causar morte, mas não tem o mesmo padrão de qualidade. Essas armas, depois que a Cefai passaram por uma minuciosa análise, vão alimentar um banco de dados que vai poder permitir às delegacias que promovem investigações alimentarem seus inquéritos, e depois nós avaliaremos a possibilidade de representação judicial pela destinação de algumas dessas armas, aquelas que tiverem qualidade para isso, para reforçarem as forças policiais. Boa, boa, boa. Vocês perceberam que ele destruiu a narrativa de que, olha, as armas vêm dos CACs. Não tinha uma arma de CAC lá dentro. Não tinha uma arma de CAC lá dentro. E é isso, pessoal. A gente vai continuar. Olha só a quantidade de matérias que eu separei para vocês. E a gente vai continuar no próximo editorial, tá bom? Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Recomendo que vocês entrem em contato aqui com a Imigra Mais, tá? O telefone é 16 993210648. Para você que está acompanhando tudo isso, conheça o Uruguai. É um excelente plano B. Meu amigo, você tem interesse em pôr o seu filho fazer medicina? Pagar 12, 13, 14 mil para fazer uma faculdade aqui e ficar preso nesse país aqui? O Uruguai é de graça. O Paraguai, você vai pagar R$1.000 e poucos e com mais R$2.000 você banca lá, aprendendo um novo idioma, num lugar que é mais seguro que o Brasil, tem mais garantias que o Brasil. Então, entre em contato conosco, tá? É rápido, é tranquilo de você tirar a sua residência, você não precisa morar lá. O Uruguai é mais barato e mais rápido. Eu quero me proteger, eu quero proteger a minha família. Se der alguma merda aqui, eu quero entrar no carro e sumir. Uruguai. Isso é melhor. É mais rápido, é mais barato, tem mais segurança jurídica do que o Paraguai. Mas o Paraguai é excelente também. Sandro, não, eu quero fazer investimentos fora, uma estrutura robusta para fazer investimentos, eu quero sair do Brasil.
Então pensa você voltando no Brasil que começou a evoluir há 20 anos atrás. É o Paraguai. Tá? Então entre em contato. Nossa equipe está preparada para tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.